Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Hoje eu vou fazer um programa diferente, um programa com outro formato. Deus colocou um tema para que eu pudesse compartilhar com você, telespectador, no meu coração, para falar um pouquinho sobre esperança. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Jesus, aquele Jesus vivo, né, aquele Jesus que anseia por um relacionamento conosco, o primeiro sentimento que veio ao meu coração foi um sentimento de esperança. Quando a pessoa falou de Jesus, quando a pessoa abriu a Bíblia e começou a falar dos planos de Jesus para a minha vida, o que eu mais me recordo é que no meu coração aflorou uma esperança que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Uma esperança de poder mudar a minha história. Uma esperança de poder construir uma família verdadeira. Uma esperança de deixar de sofrer correndo atrás das coisas desse mundo. Uma esperança de ser um marido melhor. A esperança de ser um pai melhor, um filho melhor. Foi esse sentimento primeiro que chegou no meu coração quando me falaram de Jesus, quando eu decidi abrir mão do meu preconceito, da minha religiosidade. E naquele momento para frente, telespectador, eu nunca abri mão da esperança na minha vida. Não importa aquilo que eu esteja passando, não importa o tamanho do problema, da adversidade, não importa aquilo que as pessoas fazem para mim, eu nunca abro a mão da esperança que lá atrás, um dia eu recebi de Deus. Porque eu não sei se você sabe, telespectador, esperança é um dom de Deus. E quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que Deus te entrega é o dom da esperança. Deus diz assim para você, olha, está tudo resolvido na tua vida. Não precisa mais se preocupar, não precisa mais ficar ansioso, não precisa mais querer fazer as coisas do teu tempo, no teu jeito, está tudo resolvido. Essa é a primeira coisa, telespectador, que nós recebemos de Deus quando nós decidimos seguir Jesus, é o dom da esperança. E Deus diz assim, não se preocupe, não importa aquilo que você vai passar, você vai passar. Porque você foi criado à minha imagem e semelhança, e você hoje faz parte da minha família. E como meu filho, eu vou cuidar da tua vida. Então eu quero deixar um pouquinho esse programa, telespectador, para a gente refletir um pouquinho sobre esperança. Nunca perca a esperança na tua vida. Nunca deixe de acreditar num amanhã melhor. Nunca deixe de acreditar que é possível você resolver essa adversidade que você está passando. Tem um ditado popular, todo mundo conhece, que diz assim, a esperança é a última que morre. Você deve ter ouvido isso. Eu ouvi isso várias vezes na minha vida. A esperança é a última que morre. E isso não é bíblico, isso é um ditado popular. Se o ditado diz que a esperança é a última que morre, quer dizer que mesmo eu deitado num leito de hospital, numa UTI, sem nenhuma perspectiva científica, médica de vida, a minha esperança não pode deixar de viver. A esperança não pode deixar de fazer sentido na minha vida. É isso que o ditado popular diz. A esperança é a última que morre. E se a gente trazer isso para o cenário bíblico de Jesus, quantos mortos Jesus ressuscitou? E a própria Bíblia diz que nós iríamos fazer obras maiores do que propriamente Jesus. Então, se nós partirmos desse pressuposto, mesmo nós morrendo, a esperança continua em nossas vidas. A esperança de ter uma experiência nova com Deus, de poder viver no reino de Deus, é isso que tem que nos acompanhar. Agora, o ditado diz, a esperança é a última que morre. E eu quero te perguntar, telespectador, a tua esperança de fato está viva? Será que tem áreas da minha vida e áreas da tua vida que eventualmente a esperança já morreu?
que tem sonhos, tem projetos que nós nem nos lembramos mais porque nós deixamos de ter esperança. Tem um Provérbios na palavra de Deus, no capítulo 13, versículo 12, que diz: a esperança que retarda deixa o coração doente. A esperança que se retarda deixa o coração doente. O que eu tenho mais tratado de pessoas, cuidado de pessoas, ministrado para pessoas no tempo de reflexão, telespectador, são pessoas que têm um coração doente. E esse coração adoeceu por falta de esperança. E quando nós deixamos de ter uma vida de esperança, nossa vida fica um grande vazio. Nós não temos nenhum objetivo de vida. E se você dizer assim, e se nós trouxermos de novo, né? Porque a palavra de Deus diz que quando nós não temos esperança, o nosso coração adoece. E se nós levarmos esse coração adoece para uma enfermidade, para dentro de um hospital, quando a gente tem a experiência de estar numa UTI, o que a gente vê nesses leitos, telespectador? São pessoas totalmente dependentes de outras pessoas. Pessoas que estão tristes, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva. E é isso que acontece para corações que estão doentes. Porque falta esperança, falta motivação para viver. A esperança em nossas vidas é a luz que nos guia em tempo de adversidade. A esperança é a luz que nos guia em tempo de adversidade. É aquela situação onde a gente não vê mais saída, mas nós temos aquela esperança de que Deus vai entrar com a tua provisão e Ele vai mudar esse cenário. E no livro de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, queridos telespectadores, eu falo pela minha vida. O tempo de reflexão hoje, ele existe em função da minha história de vida. É um compromisso que eu assumi com Deus, de poder compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez e continua fazendo na minha vida. E um dia eu encontrei a luz da minha vida, que é Jesus. E essa luz que tem me acompanhado a cada instante da minha vida, tem acompanhado a minha família, tem acompanhado as pessoas que nos acompanham no tempo de reflexão, as pessoas que não tinham esperança, as pessoas que estavam desanimadas, as pessoas que tinham desistido da vida, telespectador, elas tiveram um encontro com Jesus. E aquilo que era treva na vida delas passou a ter a luz de Jesus. E aí aquele horizonte que era estreito foi se ampliando. E as pessoas voltaram a ter esperança, voltaram a acreditar na vida, voltaram a sonhar e voltaram a viver. Se você quer ter esperança na tua vida, telespectador, você tem que de fato olhar um pouquinho para a tua vida espiritual para ver se Jesus de fato tem algum significado verdadeiro. E aí há um paradoxo que nós precisamos parar, olhar para a nossa vida e entender aonde nós estamos localizados nessa situação toda. Se a gente está nesse mar de propostas que buscam nos levar até Deus, e aí nós precisamos olhar para as nossas vidas para saber se de fato a gente tem paz, se a gente tem uma família estruturada, se os nossos sonhos são sonhos verdadeiros, ou se a gente tem vivido uma vida religiosa de engano. Pensa um pouco, telespectador, na vida de Judas, que traiu Jesus. Judas foi um dos 12 escolhidos para seguir Jesus. Eu vou dizer para você, telespectador, que Judas nunca conheceu verdadeiramente Jesus. Judas caminhou com Jesus, mas não conheceu Jesus. Judas ouvia Jesus, mas ele nunca compreendeu Jesus. Porque Judas era um religioso. Judas, ele não entendeu que Jesus era Deus. E é por isso que Jesus foi traído por algumas moedas. Quando estava na última ceia, os 12 discípulos, apóstolos sentados à mesa junto com Jesus, quando Jesus diz assim: um de vocês há de me trair.
E ninguém olhou para Judas e falou, você vai pisar na bola, você vai trair o mestre. Não, todo mundo ficou indignado, falou, mas algum de nós, mestre? E é assim que o diabo atua, telespectador. O diabo atua rondando em torno da mesa para poder usar os religiosos para querer destruir a igreja de Cristo. Se Judas tivesse verdadeiramente ouvido, entendido a mensagem de Jesus, entender que de fato Jesus era Deus, ele não teria feito aquilo que ele fez. E o final nós sabemos, né? Quando ele descobriu que ele tinha encaminhado Jesus para a cruz, num ato de desespero, ele se suicidou. O que destrói a tua vida, telespectador, não é aquilo que está fora de você, mas é aquilo que está dentro de você. Quando você não entende que Jesus é Deus e é só Ele que pode salvar a tua vida e é só Ele que pode mudar a tua história. Pensa um pouquinho nisso. Eu vou pedir licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos esse assunto para falar sobre esperança. Nós voltamos no instante. Estamos de volta. Hoje o tema que eu estou abordando com você, telespectador, é sobre esperança. Nunca perca a esperança na sua vida. E hoje as pessoas que perdem a esperança, elas buscam algumas fugas para sobreviver. Uma dessas fugas é o álcool, outra fuga é a droga, outra fuga é o isolamento, e aí vem a depressão, vem a síndrome do pânico, vem a doença, vem a enfermidade. Essas são algumas fugas que o ser humano busca hoje para continuar vivendo quando ele perde a esperança na sua vida. A experiência que eu tenho atendendo pessoas, 100% telespectador, pessoas que chegam destruídas, cansadas, desanimadas, são pessoas que perderam a esperança e que decidiram para se manter de pé, buscar caminhos alternativos. E esses caminhos são como bengalas. Cada vez mais geram dependência para que elas consigam continuar vivendo. A Bíblia Sagrada, telespectador, o livro sagrado que é o coração de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, a grande missão da palavra de Deus é transmitir esperança nos nossos corações, é inspirar confiança nos nossos corações. É dizer para nós assim, olha, não importa aquilo que você está passando, não perca as esperanças na tua vida. A tua vida vai dar certo porque você é obra-prima da minha criação e você não veio ao mundo por acaso. Deus diz através da tua palavra que nós somos obras-primas da sua criação. E Deus diz que Ele tem um plano perfeito e completo para a minha vida e Ele diz para você, telespectador, Ele tem um plano perfeito e completo para a tua vida. Só para que esse plano perfeito e completo se cumpra na minha vida e na tua vida, Deus precisa que você tenha esperança, que você confie em Deus, que você tenha uma vida de relacionamento com Deus. Quando a gente diz aqui, telespectador, com uma certa insistência, e eu confesso que eu fico até um pouco preocupado em não me tornar inconveniente com você, mas quando a gente insiste que você participe de uma reunião, é porque nós sabemos aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque tantas pessoas chegam destruídas aqui no tempo de reflexão e quando a luz de Jesus entra nesses corações, essas vidas são transformadas. Eu não te conheço, eu não sei qual é o problema que você está passando. O que eu posso te garantir é que se a tua vida está boa, telespectador, Jesus vai deixar ela melhor ainda. Mas se eventualmente você perdeu a esperança no seu viver, eu posso te garantir que Jesus quer trazer isso de volta, porque há planos de bênçãos ainda para a tua vida.
O que nós precisamos é ter um posicionamento para que Deus possa nos abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que fica entregue na sua diversidade. Porque Deus espera das nossas vidas um posicionamento verdadeiro de um filho de Deus. Porque nós somos obra-prima da sua criação e a palavra de Deus diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que há em nossas vidas atributos divinos. E quando nós nos entregamos para os problemas, quando nós nos entregamos para a adversidade, quando nós perdemos a esperança no amanhã, nós estamos trazendo Deus à dimensão humana. A gente está dizendo em última instância para Deus, telespectador, Deus, eu perdi a minha esperança em Ti. Deus, desculpa, mas eu não confio mais em Ti. Porque se nós perdemos a esperança, nós deixamos de confiar em Deus. E se nós deixamos de confiar em Deus, telespectador, nós estamos trazendo Deus no nosso nível. Achar que Ele não pode mudar a tua situação, que Ele não pode mudar a sua situação. E aí é um grande engano. Porque Deus pode todas as coisas. Vou dizer para você, telespectador, eu por 36 anos eu andei numa vida de engano. E há 6 anos, vou para 7 anos, Deus mudou a minha vida. Para isso, eu precisei tomar uma decisão. Deixar de ser o coitadinho da minha história, deixar de ser a vítima do mundo, entender que eu tinha tomado decisões erradas na minha vida, que tinha me levado para caminhos errados, trazer de volta para o meu coração a humildade, reconhecer que eu tinha caminhado espiritualmente por caminhos religiosos, abaixar minha guarda e falar para Jesus, Senhor Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu sozinho desisto, Senhor Jesus. Se de fato Tu és aquela pessoa que a Tua palavra confirma que Tu és, eu te dou a oportunidade para que o Senhor entre no meu coração, entre na minha vida e mude a minha história. E fazem 7 anos, telespectador, que eu tenho experimentado o melhor de Deus para a minha vida. Fazem 7 anos que eu construo sonhos atrás de sonhos na minha vida. Fazem 7 anos, telespectador, que eu não me abalo mais por essas coisas do mundo. Fazem 7 anos, telespectador, que os valores da minha vida foram transformados. Eu tenho construído uma nova história. Eu tenho melhorado a cada dia como pessoa. Tenho falhas, tenho limitações, mas eu tenho o sentimento e a certeza de que eu tenho melhorado a cada dia. Tenho buscado a ser um pai melhor a cada dia para minha filha. Tenho procurado ser um marido melhor para minha esposa. Tenho procurado abrir mão do meu eu para poder ajudar as pessoas que estão sem esperança. Tudo isso na minha vida é produto de Jesus na minha história. E essa mesma transformação, telespectador, que Ele quer fazer na tua vida. Para isso que você não perca a esperança de poder mudar a tua história. Eu te convido a você fazer a reflexão sobre a tua vida espiritual. Porque se você tem uma vida de derrota, telespectador, Deus não tem sentido neste contexto. Se a palavra de Deus nos promete vitória, e se a nossa vida é uma vida de destruição, tem algo errado nesse meio. De duas uma. Ou Deus mentiu para nós, ou nós seguimos caminhos onde Deus não está. E eu posso te garantir, telespectador, que Deus jamais vai mentir para você, jamais vai mentir para mim. Ele de fato tem um plano completo e perfeito para a tua vida. O que nós precisamos é nos encontrar no caminho que eventualmente nos levou distante de Deus. Isso pode ser a nossa tradição religiosa, isso pode ter sido o nosso orgulho,
a nossa vaidade. Eu não sei, telespectador, você vai poder encontrar essa resposta no teu coração. Mas encontre. Veja em que momento você se desviou dos caminhos de Deus. E se você verdadeiramente nunca foi apresentado para o Senhor Jesus, que está vivo, não está morto, Ele ressuscitou, e está vivinho para poder trazer para as nossas vidas tudo aquilo que Ele tem separado para a gente viver, eu te convido a vir ao tempo de reflexão, ter essa experiência de ter um encontro com Jesus. Eu garanto que a tua história vai ser mudada, telespectador. Mas dificilmente você vai conseguir mudar a tua história sem ter um ato, uma atitude de coragem. Talvez você tenha me acompanhado toda semana na televisão. Talvez em algum momento você até tenha o desejo no coração de vir até o TR. Talvez você até se programou para vir algum dia e não deu certo. Talvez o orgulho, a vergonha, talvez o preconceito religioso, aquilo que você segue na tua vida espiritual. Mas eu desafio você a olhar para aquilo que você está vivendo e busca Deus nesse contexto todo, telespectador. Encontre Deus nessa história aí, nessa tristeza, nessa angústia, nessa tua falta de sonhos, nessas noites sem dormir, nessa situação onde você não tem saída. Telespectador, isso é tudo reflexo do distanciamento das nossas vidas com Deus. As pessoas hoje, elas se colocam dentro de tocas, com medo do mundo, com medo que vai acontecer amanhã, com o desespero da impotência de resolver os nossos problemas. Aí elas se fecham no seu mundo, se isolam, se afastam de Deus, se afastam das pessoas, e um dia elas vão morrer nessas tocas, telespectador. Porque essas tocas, elas tiram o nosso oxigênio. Essas tocas, elas nos afastam do mundo, nos afastam de Deus e nos trazem apenas escuridão nas nossas vidas. Deus, telespectador, está que nem aquelas águias que você vê naqueles filmes, sempre atentas, esperando que alguma das suas presas saiam da toca para que elas peguem as suas presas e tirem elas da toca. E Jesus e Deus está assim em relação à tua vida. Deus está esperando você sair da toca, telespectador, para que Ele possa te pegar de fato e te levar aos céus, no lugar distante, no lugar de honra, no lugar de intimidade. Ele está apenas esperando uma oportunidade para que Ele te pegue nos braços, para que Ele sare as tuas feridas, cure as tuas dores, enxugue as suas lágrimas, para que Ele possa dizer o quanto você é importante para Deus. Às vezes, nós nos preocupamos com aquilo que nós ouvimos das pessoas. E pessoas, telespectador, na sua grande maioria, são más. Dificilmente a gente encontra pessoas no nosso caminho que vai dizer, puxa, como você está bem, como você está bonito, como você tem esperança. Normalmente é o contrário, são pessoas que vão nos acusar, vão nos desanimar. E eu quero desafiar você a deixar de ouvir menos as pessoas, para ouvir mais a Deus. E Deus vai dizer o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem sofrido as tuas dores, o quanto Ele tem chorado as tuas lágrimas. Não perca mais tempo, telespectador. Abra a mão do teu orgulho. Tenha um ato de coragem de vir até as nossas reuniões, o tempo de reflexão. A vida é muito curta para a gente viver com os nossos orgulhos, com as nossas tradições. Eu sempre digo aqui, eu não quero mudar a vida de ninguém, eu não quero mudar a religião de ninguém. O que eu quero é levar Jesus no coração das pessoas. Porque quando de fato a gente conseguir levar o Jesus no coração das pessoas, as pessoas voltam a ter esperança em suas vidas. Recebe essa palavra em amor. Eu agradeço pela tua paciência, pela tua audiência.
Eu espero vocês ou aqui no TR, às terças e quintas-feiras, 8 horas da noite, ou num programa inédito na televisão que vai ao ar toda quarta-feira, 9 horas da noite. Obrigado pelo teu prestígio, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.